Desde criança eu sempre gostei de música, sabe? Sempre gostei de música. Eu lembro que na minha casa a gente sempre teve uma origem muito humilde, né? A gente sempre foi pobre, assim, né? Não era pobre, assim, de passar fome, mas também não era rico. Então a gente tinha uma condição muito simples. E eu lembro que na minha época não tinha, quando eu tinha lá para meus, sei lá, 8, 9 anos, não tinha esse negócio de internet, YouTube, não tinha nada disso. Internet de escada e só quem tinha uma condição boa, assim, que podia pagar. Nossa casa não tinha nada disso. Né? O máximo que minha mãe tinha na época era aquele Nokia tijolão. Você lembra do Nokia tijolão? Era o máximo. Quando a minha mãe comprou aquilo, a gente se achava rico, pra você ter uma ideia. E a forma que a gente tinha de ouvir nossas músicas favoritas era no rádio, né? A gente não tinha os CDs, né? Alguns CDs minha mãe até comprava e tal, mas poxa, era caro o CD. Só tinha 12 músicas ali e tal, então era caro para comprar, não dava para comprar sempre. Então a forma mais barata e acessível que a gente tinha para ouvir música era no rádio. Então a gente sempre tava ouvindo rádio ali. E eu lembro que minha mãe comprava aquelas fitas virgem. Você pegou? Época das fita cassete virgem. Então eu te colocava ali na posição do radinho que a gente tinha e esperava tocar alguma música que a gente gostasse. Então eu ficava ali ouvindo quando ia tocar a música que eu gostasse, assim, que eu queria ouvir de novo, repetir. Né? Porque rádio é isso, né? Às vezes você quer repetir, ficar ouvindo a música várias vezes, hoje você consegue, no YouTube você só voltar ali, né? No Spotify, alguma coisa do tipo, você volta. Na época não, você tocava na rádio, caraca, que música maneira, você tinha que esperar tocar de novo. Então a forma de resolver isso era na fita virgem, então você botava a fita, o pessoal mais novo aí não vai saber disso, só os mais antigos, né? Então você colocava ali na posição, na fita virgem, no esquema ali. Quando ia tocar a música, você apertava dois botões assim, ó, plá, e começava a gravar. E aí dava uma raiva danada, porque quando tocava, a música tava tocando, você tava ali ouvindo a música feliz da vida, né? Porque você sabia que quando terminasse, você ia tirar da gravação, você ia ouvir, né? De novo aquela música quantas vezes quiser, só rebobinar a fita, olha só que loucura, rebobinar a fita para você ouvir ali a música. E aí no meio da música vinha o locutor e sucesso! Você está aqui na FM. Ah, que raiva, no meio da música, que raiva que dava quando isso acontecia. Mas era o jeito que a gente tinha de se divertir, curtir música, né? Então eu nunca tive nenhum tipo de incentivo musical da minha família, né? O que eu gostava de música era o que qualquer criança da minha idade gostava, né? Todo quem não gosta de música, né? E meu pai não era músico, minha mãe não era musicista, não tenho nenhum músico na minha família que pudesse me influenciar nesse sentido. Eu simplesmente gostava de música como qualquer pessoa. E o meu primeiro grande impacto musical foi quando eu estava assistindo TV, né? E eu vi um clipe que me marcou pro resto da minha vida. Esse clipe marcou muito. Foi um clipe da cantora Sandy. Lembra do Sandy Júnior? Eu gostava de Sandy Júnior. Na minha época eu era criança. Sei lá, tinha lá pros meus, 8 anos, por aí. Entre 7, 8, 9 no máximo, essa faixa de idade aí. Eu vi esse clipe passando na televisão. Era um clipe da Sandy cantando com Andrea Bocelli. Né? Um clipe muito bonito e Andrea Bocelli tocava num piano branco, sabe? E a Sandy cantando ali com ele. Vivo por ela eu também, e não há razão pra ter ciúmes. Ela é tudo e mais além, como o mais doce dos perfumes. Ela vai onde quer que eu vá, não deixa a solidão chegar, mas que por mim, por ela eu vivo também. Es la musa que te invita. E esse clipe me marcou demais, porque eu olhei aquele instrumento que até então eu nunca tinha visto na vida, aquela sonoridade linda, foi amor à primeira vista, me apaixonei. Eu fiquei assim, cara, que som gostoso, que som lindo desse negócio, eu nem sabia o nome, mas aquilo me marcou demais. Então eu pude conseguir, eu não lembro se eu consegui essa gravação depois, eu não lembro, mas aquilo me marcou muito, ao ponto daquela sonoridade do piano entrar dentro de mim de uma forma em que a partir daquele dia, todas as músicas que eu ouvia, eu procurava aquele som. Cadê aquele som que eu ouvi na música da Sandy, daquele instrumento? Depois eu fui descobrir que era piano. Eu falei, cara, cadê aquele som? Cadê? Eu ouvia essa música, eu não tô ouvindo.
essa aqui já tem, ó, isso aqui tá diferente. Então todas as músicas eu procurava aquele som que eu tinha me apaixonado. Eu era criança, não tinha entendimento de nada, eu era muito burrinho, né? Até. E eu fui ouvindo e fui sempre procurando esse som. Só que, na minha cabeça de criança, pra mim tocar aquele bicho era um sonho inalcançável pra mim. E todas as músicas que eu ouvia aquele som de piano, eu me imaginava tocando. Eu me imaginava, né, sentado num piano de cauda, igual aquele clipe, me imaginava lá tocando e tal, e minha mãe me admirando, meus amigos, meus colegas da escola. Nossa, eu viajava demais, cara, eu viajava, eu gostava de ficar me imaginando. Só que tocar piano, até teclado, não sabia a diferença na época, mas pra mim era algo inalcançável, um sonho. Sabe quando hoje você sonha em ser multimilionário, ficar lá só água de coco, na praia, tranquilo, o dinheiro só caindo? Sabe esse sonho louco que você tem, que você sabe que é só sonho, nunca vai conseguir um negócio desse, né? De forma lícita, né? Não é que nunca vai. Até dá, mas você entendeu, né? Aquele sonho que parece inalcançável pra você. Pra mim, na minha cabeça de criança também era a mesma coisa. Era um sonho inalcançável. Eu nunca vou poder tocar um negócio. Isso aí é só pra quem é rico, milionário, que tem um negócio desse. Eu nunca vou tocar um troço desse. Então, na minha cabeça de criança, eu ficava com aquela paixão, mas deixei. Eu fui crescendo, meus pais, eles se converteram, entraram na igreja e eu fui junto. Com 12 anos me batizei na igreja evangélica, igreja de Nova Vida, em Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Me batizei. Igreja que eu passei quase 20 anos da minha vida lá. Pois bem, me converti, comecei para a igreja, 12 anos me batizei. E essa igreja especial, naquela época, era uma igreja muito respeitada na cidade. Era uma igreja, musicalmente falando, em todos os aspectos, mas musicalmente em especial, né? Os cultos eram sempre muito lotados, vinham pessoas de outras cidades por causa do louvor daquela igreja, porque os músicos eram muito bons, eram tops, eram feras demais. Então, assim, o louvor era muito respeitado em toda a cidade, sabe? E eu lembro que quando eu comecei a frequentar a igreja, eu ficava babando dos músicos. Tinha um músico lá, um tecladista, o nome dele era Jefferson. Nossa, eu ficava olhando o Jefferson tocar, eu ficava babando. Mas pensa num camarada que tocava muito. Não tinha um que não babasse aquele homem. Não tinha um que não se rasgasse de elogio pra ele, porque ele era bom demais. Tocava com vários cantores aí fora. Cara, era bom demais. E eu passei a ser o fã dele, né? Sem ele nunca saber. Eu ficava ali observando, eu ficava imaginando, nossa, como um dia eu queria tanto tocar igual essa menina e tal, sei o quê. Só que, repito, na minha cabeça de criança e adolescente, já a partir daquele momento, tocar um instrumento, ainda mais tocar teclado ou aquilo dali, é algo inalcançável. Na minha cabeça, aqueles músicos que estavam tocando ali no culto eram músicos profissionais, eram músicos que já estudavam desde criança, músicos que tinham muito dinheiro. Então na minha cabeça era isso. Então, eu olhava para aquilo, mas eu não me imaginava lá. Olha só que curioso. Eu nunca imaginei eu poder um dia tocar num culto, tocar numa igreja. Para mim era algo muito distante. Até um dia que eu fui numa saída de adolescentes aí para uma outra igreja e tinha um amigo meu que tocava violão. E aí eu observava ele tocando violão, aquele negócio todo e tal, deixei pra lá. Até um dia que eu sabe quando acabava o culto, todo mundo vai comer, lanchar, todo mundo distraído e vai desmonta as coisas aqui. Aí eu, naquele processo de ajuda, de lanche, eu olhei o violão bem assim, ó, igual isso aqui. E aí eu olhei pra ele, ouvi, olhei pro lado, não vi ninguém olhando. Eu peguei ele assim, peguei o violão. Caraca, que maneiro, cara, bonito, velho. Aí eu comecei a fazer o que todo iniciante faz, né? A pessoa pega a primeira vez o violão. Nossa, sai som quando eu bato nas cordas, olha que legal. Opa. E aí olha só a descoberta que eu fiz, eu descobri isso, olha só a descoberta. Eu fiz assim, eu apertei aqui qualquer coisa. Nossa, quando eu aperto algum lugar aqui, o som muda. Cara, que maneiro. Gente, eu fiquei assim, vislumbrado. Como é que pode, quando você aperta esses negocinhos, o som muda? E aí, quando eu vi que foi chegando alguém, eu já botei o violão, disfarcei, ó, e capinei. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Cara, que maneiro, cara. E depois eu fiquei olhando aquele meu amigo, Rafael Titonelli. Gente, boa, se você estiver assistindo esse vídeo, Titonelli, um abraço pra você. E eu fiquei com aquilo, cara, poxa, se ele tinha mais ou menos a mesma idade que eu, era adolescente também.
Eu falei, cara, se ele toca violão, eu também quero aprender, cara. Poxa, não deve ser tão difícil, né? Poxa, ele toca um violão, acho que eu quero aprender também. E eu descobri que lá na igreja tinha um professor que dava aula de teclado, violão, toda igreja tem, né? E eu falei com a minha mãe, poxa, mãe, eu queria tanto aprender a tocar violão. Eu falei, legal, vá lá com o professor, só marca a aula, né? E eu fui falar, professor, como é que faz? Vamos marcar a aula. Tá, olha só que coisa. Aí ele falou, não, vamos sim, tal dia, tal horário, mas deixa eu te perguntar uma coisa, você já tem um violão? Ué, precisa ter violão, professor, para aprender? Olha só como é que eu... Gente, olha só, porque tem gente que me conhece, fala assim, não, o Eric tem um dom, o Eric nasceu para isso, o Eric... Olha só como é que eu era tapado, olha só que pergunta que eu fiz. Professor, precisa de violão para aprender a tocar? O professor, claro, você precisa ter um violão em casa para você estudar, tal. E, poxa vida, eu vou ver com a minha mãe. Olha só como é que eu era meio lesado, entendeu? Para você entender. Se você é mais esperto do que eu, você tem totais condições de alcançar o que eu alcancei. E aí, o que rolou? Eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, tem que comprar um violão. E ela lascou agora, meu filho. Porque violão é caro, a gente tá sem dinheiro, tal, sei o quê. E aí eu buchei, né? Buchei. Até um certo dia que eu tava andando com a minha mãe, ainda era adolescente, no centro, num calçadão de Nova Iguaçu, no Rio. E aí, vendo algumas coisas e tal, ela, vamos passar ali na Casa Bahia pra pagar o meu carnê. Minha mãe tinha carnê. Ela não tinha cartão de crédito, não tinha nada dessas coisas. No máximo ali, o dinheiro mesmo e o carnê da Casa Bahia, que parcelava em milhões de vezes, né? E de repente, eu olho lá na parede, numa determinada parede, o que eu vejo, meu amigo? Eu vi alguns violões assim, ó. Gente, eu olhei pra aquilo, aí eu puxei minha mãe assim, a saia da minha mãe. Mãe, fiz igual o Chaves. Mãe, ela, pera aí, garoto, tô ocupado. Mãe, pera aí, menino. Mãe, o que é, garoto? O que você tanto me incomodando? Mãe, olha pra lá, aqui vende violão. Ela, aqui vende violão. Vamos lá ver o preço, né? Vamos ver. Aí foi começar, aí chegamos perto, aí minha mãe, olha, violão bonito, tal, não sei o quê. E ela falou, olha, Eric, dá pra comprar, assim, não é barato, dá pra comprar aqui no carnê 700 vezes, já paguei aqui uma parcela, dá pra comprar, você quer? Mas eu quero, tal, não sei o que, então tá bom. Aí começa a escolher violão daqui, o mais claro, o mais escuro, mais isso, mais aquilo. E enquanto minha mãe escolhia o violão que eu ia tocar, eu tava ali distraído, eu sempre fui um cara muito observador, olho pra tudo mesmo, eu sempre fico olhando pra tudo, eu sou assim. E aí, de repente, tava uma prateleirazinha assim, né, a vendedora do lado de lá, a gente do lado de cá. E de repente, quando eu passava o olho, o que eu vi na prateleira de baixo, quase que escondido? Adivinha aí? Um teclado. Aliás, mais de um teclado. E aí pronto, fiquei nem igual o Chaves. Sabe, já viu o Chaves quando dá piripaque? Já viu? Eu fiquei igualzinho. Eu parei e fiquei assim, ó. Eu fiquei babando assim, ó, parado. Minha mãe ali escolhendo o violão que eu ia tocar, eu ali, parado. E aí quando minha mãe percebeu o meu estado de piripaque, ela chegou e falou, o que você quer, meu filho? Você tá olhando aí, qual violão você quer? Esse ou esse? E eu assim, ó. Ô Eric, acorda, meu filho. Ô moleque, acorda, o que você tá olhando? Aí ela percebeu que eu tava olhando pro teclado. E ela olhou, não, tu tá brincando. Não, ou você decide se você quer violão ou você quer teclado, meu filho. Aí eu fiz assim, ó, eu posso escolher? Aí ela, não, calma, quanto é que é, moça, que tecladinho ali? Ela, eu não lembro o preço, gente, de verdade, eu era criança, adolescente, né? E aí ela, tanto. Ela falou bem assim, olha, é caro, mas assim, não é tão caro além do violão. É mais caro que o violão, mas no carnê, né, minha gente? No carnê tudo se resolve. Então, dá pra comprar, Eric, mas aí você tem que decidir. Você quer o teclado ou você quer o violão? Decide aí. Gente, na mesma hora, eu não pensei duas vezes. Quando ela me deu essa possibilidade, né? Na mesma hora eu senti titubear. O teclado. Porque naquele momento eu tinha a escolha da minha vida. Era o momento mais importante da minha vida musical, porque tudo começou ali na Casa de Bahia, olha só que maluquice. E eu tinha a oportunidade de escolher aprender a tocar o violão do momento, que é o que eu queria aprender, o violão, né? Um instrumento popular, né? O meu amigo tocava, aquela coisa toda. E o instrumento que eu pudesse um dia talvez realizar o meu sonho de tocar aquele piano de cauda branco, né? Não o piano de cauda branca, mas aquele instrumento, aquela sonoridade que me marcou. Eu falei, cara, já que eu posso escolher, então eu vou no meu sonho. E eu já tinha até marcado aula com o professor Serginho, foi meu primeiro professor. Um abraço para você se você estivesse assistindo esse vídeo. Eu tinha já marcado. Não, professor, eu vou comprar o violão, pode marcá-lo para a semana que vem, tá? Beleza, marcado. Aí quando eu cheguei na aula com o teclado, ele,
Não era violão? Ah, professor, mudei. Mudei, eu vou de teclado mesmo. E aí, comprou o teclado, o PSR 79 da Yamaha. Foi o meu primeiro instrumento. Pensa no teclado ruim, minha gente. Teclado ruim demais. Ah, assim, me ajudou muito, foi no início. Eu lembro quando eu levei o teclado pra casa, fiquei brincando, fazendo som, bateria, um monte de aquela parafernália, não sabia tocar mesmo. Então foi um parque de diversões pra mim ali com criança, né? PSR 79. Aí, instrumento comprado, agora faltava o quê? Aula, né? Faltava aula. E para aprender com o professor de forma particular, né? Ele ia na sua casa e tal, era caro para minha mãe. Não dá para ela pagar, ela já estava pagando as mensalidades ali do violão, fora as dívidas de casa, né? Meus pais, minha mãe e meu pai trabalhavam, mas as dívidas eram caras e, enfim. Então não dava para pagar. Então, olha, Eric, não dá para pagar essa aula agora não. Com a prestação do teclado, mas a gente ia pagar a aula, né? Todo mês ali, o professor vir na sua casa e tal. E aí meu professor falou o seguinte, olha, Eric, eu tenho uma opção mais em conta para você, que são aulas em grupo. Então eu dou aulas em grupo numa igreja perto da sua casa, assim assado, né, todo sábado de manhã. Eu não lembro os valores, mas era mais ou menos, só pra gente ter uma relação assim hoje, era mais ou menos assim, a aula particular dele custava acho que R$60 por mês na época. Na época era tudo muito barato, né, gente? Vamos combinar. Hoje é tudo muito caro. Mas só para você ter uma ideia aqui de disparidade de valor. E a aula particular dele era uns 60 e a aula em grupo naquela igreja era R$10 por mês, por pessoa. Eu falei, então eu vou fazer aula por mês ali mesmo, no grupo. Como é que funcionava? Era numa igreja de 9 a meio-dia, uma coisa assim. Lá levava o meu tecladinho embaixo do braço, né, no ombro ali. Chegava lá na igreja, tinha umas 10, 15 cabeças ali. Não, 10, 15 acho que é muito, mais 10 ali, tinha dia que é menos, tinha dia que é mais, mas tinha uma cabeçada de gente ali na igreja, né? Não tinha culto, não tinha nada, o pastor liberava o espaço ali do santuário ali, né, pra gente, pro professor trabalhar, e cada um ficava num canto, certo? E o professor ia de um em um, durante a manhã inteira. Então ele ia pra mim, Eric, tudo bem? Olha só, vamos falar das notas musicais, é isso, tá, entendeu? Treina aí que eu já volto. Ali no outro aluno. E ele ia. Então ele tinha que falar com todos até chegar em você de novo. Então se você tivesse ali naquele momento, professor, eu tô com uma dúvida aqui. Não, espera aí, quando chegar em você eu tiro a sua dúvida. Nossa, então assim, era barato, mas em compensação demorava muito. Então você aprendia 3 notas numa aula, mais 3 na outra, quer dizer, demorava a eternidade. Mas era o que eu podia pagar na época, era o que era acessível para mim, era essas aulas em grupo.